Você já se perguntou alguma vez sobre o significado daquela visão que Pedro teve quando ele viu um vaso como um lençol dobrado nas quatro pontas vindo do céu? Isso aí deixa muitas pessoas em dúvida sobre realmente o que ela significa. Então hoje aqui na jornada eu quero esclarecer para você o significado daquela visão. Isso vai te ajudar muito na tua caminhada de fé. Bom dia a todos que nos acompanham. Fica ligado aqui com a gente. Aproveita logo agora já para você comentar, curtir, já deixa o seu likezinho aí e se inscreve, não deixa para o final não, tá bom? Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11 em diante. Com calma, sem pressa. Se você for assistir esse vídeo com pressa, não vai adiantar, você não vai compreender. Então, com calma, para você compreender muito bem que o que Deus deu para Pedro é para a gente, é para os nossos dias, é para o futuro, tá bom? Vamos lá. Versículo 11 diz, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Você viu que ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um lençol atado nas quatro pontas. 12. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Uma voz celestial. Pedro, levanta, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. 3 vezes, veja isso. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Algumas pessoas têm algumas respostas sobre essa visão, mas deixa eu dar uma clareada melhor para você como cristão, que isso é fundamental para você compreender. Você que ama a palavra, isso aqui vai te ajudar muito. Primeiro, preste atenção. Os alimentos serviam para distinguir judeus dos gentios. Estes, no caso os judeus, não podiam se relacionar com aqueles, os gentios. E ponto final. Pedro tinha sido fiel a Deus, à lei, nesse quesito. Pedro, ele jamais admitiria relacionar-se, associar-se com um gentio, um estrangeiro. Ele era fiel a Deus, fiel à lei. Então, os alimentos, eles serviam para isso. Havia uma lista de alimentos que um judeu, ele não poderia comer. E lembra de Daniel lá na Babilônia? Ele foi fiel a isso. Então, o Pedro, ele era fiel à lei, fiel a Deus. Então, ele estava deixando claro isso. Eu nunca comi coisa comum e imunda. Aí, outra coisa importante que eu quero falar para você. Perceba que na visão ele viu um vaso como que se fosse um lençol atado nas quatro pontas. E havia dentro desse vaso todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis, aves dos céus, todos os tipos de animais. O que significa isso? Preste atenção. Alguns estudiosos, eles dizem que o vaso representa a igreja com todos os tipos de povos e nações. Deus estava dizendo assim para Pedro, preste atenção aqui, preste atenção. Deus estava dizendo assim para Pedro, Pedro, eu os estou admitindo no meu reino. Pedro, todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas, aqueles que você como judeu os rejeita, os ignora, esses eu os estou admitindo no meu reino. Eu os amo. Eu quero estender para eles a oportunidade deles receberem a salvação
que eu estou oferecendo para a humanidade através do meu filho. No vaso existiam todos os tipos de animais, comuns e imundos. Era Deus dizendo para Pedro: eu estou admitindo todos os povos no meu reino. O reino de Deus é para todos os povos. Não há para Deus acepção de pessoas, de cor, de raça, de idioma, de classe social, de nacionalidade, de grau social, escolar, etc. Deus não faz acepção de pessoas. Deus estava deixando claro isso para Pedro na visão do vaso, que, mais uma vez repito, para muitos estudiosos representa a igreja admitindo todos os tipos de povos. É Deus admitindo no reino dele todos os tipos de pessoas. Vamos lá. Não é lindo isso? Dá para perceber como que é o amor de Deus? O amor de Deus rompe barreiras. Não é verdade? Incrível. Outra observação que eu quero fazer com você a respeito desta visão de Pedro. Preste atenção. A visão foi tripla. Lá no versículo de número 16 diz: e aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. 3 vezes. Por que 3 vezes? Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um significado. A visão tripla tinha o objetivo de mostrar que a coisa era certa. Alguma vez você já fez isso com alguém? Você repetiu algo várias vezes para fixar. E você dizia assim, ó, é isso que eu quero. Isso que eu estou dizendo é a coisa certa. Alguém já fez isso com você? Justo. Quando alguém repete algo, ela quer enfatizar e quer deixar claro que aquilo que ela está passando é o certo. Deus fez isso com Faraó. A visão do sonho que ele contou para José foi dupla. Era Deus insistindo. A visão que Deus deu para Pedro foi tripla. Era Deus insistindo que a coisa era certa. E às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Através de um conselho que você recebe repetidas vezes. Através de uma ministração na igreja, que muitas vezes você, como ouvinte, precisa ouvir várias vezes. Ah, o pastor está pregando de novo, está repetindo de novo a mesma coisa. Pois é. Muitas coisas precisam ser repetidas para fixar, para você entender que aquilo é o certo. Às vezes você, pregador, sente a necessidade de repetir algo e fica meio assim constrangido. Ah, as pessoas vão pensar que eu estou repetindo. Faça. A visão foi tripla. Deus enfatizava que a coisa era certa. E por último, preste atenção nisso aqui. Quarto e último lugar. Muita atenção. Preste atenção. Deus deu a visão para preparar Pedro para os serviços futuros. Meu Deus, que coisa linda isso. Deus deu a visão para preparar Pedro para os serviços futuros. Assim Deus faz também com a gente. Deus tinha um serviço para Pedro. Ele tinha que evangelizar os gentios. Lembra que depois dessa visão, a gente vai ver isso mais na frente, ele teve que evangelizar um estrangeiro, o Cornélio. Deus estava preparando Pedro para os serviços futuros. Às vezes, algumas coisas que acontecem com a gente é Deus nos preparando para os serviços futuros. Às vezes, uma visão que Deus está te dando, um entendimento que Deus está te dando. Às vezes é algo que Deus está abrindo a sua mente para alguma coisa e você começa a compreender as coisas de uma maneira diferente e não entende. É Deus te preparando para serviços futuros. Existem algumas coisas que Ele quer que você faça lá na frente, mas Ele está te preparando com antecedência. Então Ele te dá uma visão, às vezes não é uma visão celestial como Pedro teve, mas uma visão de algo da vida, uma compreensão. O entendimento se abre, o conhecimento começa a entrar dentro de você, a tua mente começa a se renovar. É Deus te preparando para serviços futuros. Era o que Deus estava fazendo com Pedro, preparando Pedro para os serviços futuros, porque ele ia ter que acessar os gentios, os estrangeiros, e ele não poderia ter nenhum tipo de preconceito. Então todos esses componentes estão aqui dentro dessa visão. E vamos lá, não é lindo
a gente compreender tudo isso? Pois é, eu fico feliz com essa compreensão e mais feliz ainda por passar isso para você. E você, no papel de evangelizador, evangelizadora, você pode passar isso adiante. Há muitas pessoas que precisam compreender essa visão de Pedro. Então, por favor, compartilhe. Não se negue, não. Quando terminar aqui o vídeo, não faça assim, não. Fecha o vídeo e depois eu compartilho, não. Se comprometa. Você não vai gastar 2 minutos. Quando terminar aqui, você compartilhar com 20, com 30, com 10 pessoas ou mais. Tá certo? Vamos fazer a obra de Deus. Deus, escute, está te preparando para serviços futuros. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por nos abrir a Tua palavra e nos fazer compreender essa visão celestial que foi dada a Pedro e que compete à Tua igreja também entender e praticar, Senhor. Deus, o Senhor estava preparando Pedro para os serviços futuros, assim também como o Senhor faz conosco. E nós estamos aqui, Senhor, à Tua disposição, para sermos usados no poder do Teu Espírito Santo para a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a de cada uma dessas pessoas, nas Tuas boas mãos e digo, faça em nós o Teu querer e nos encha do Teu Espírito Santo. E você sela dizendo amém. Amém? Obrigado pela sua participação. Curte, comenta, compartilha e se inscreve se não é inscrito, tá bom? A jornada continua.